Quem sou eu? De onde eu vim? E o que estou fazendo aqui? Estas são perguntas que nos movem a investigar mais sobre a nossa vida, qual seu propósito e objetivo. A logosofia é uma ciência nova que revela conhecimentos de natureza transcendente, com o objetivo de conduzir o homem ao conhecimento de si mesmo, de Deus, do universo e de suas leis. A palavra intercâmbio é para a ciência logosófica a troca respeitável de ideias e pensamentos. A partir dessa troca, ampliamos nossas compreensões sobre o imenso mundo que existe dentro de nós. Por que pensamos? O que são os pensamentos? Como a mente funciona? Existe algo que transcende o mundo físico? O que é o mundo mental? É para tratar sobre estas e muitas outras inquietudes e conceitos que estamos lançando a série Intercâmbios. Toda segunda-feira do mês, 2 estudantes de logosofia irão intercambiar sobre um tema específico. E neste ano de 2021, nosso tema central será os mundos mentais. Bem-vindos ao 4º episódio da primeira temporada. Hoje iremos intercambiar sobre o que é ser inteligente. Ei, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um Intercâmbios. Meu nome é Gustavo Monteiro e junto com a Raquel, que também é investigadora da ciência logosófica, vamos intercambiar hoje sobre o tema o que é ser inteligente. E aí, Raquel, como é que você está? Olá, Gustavo. Tudo bem com você? Tudo bem também. Antes, eu gostaria de deixar claro só para todo mundo que o que a gente vai trazer aqui hoje são nossas compreensões e vivências no nosso estudo da logosofia, né? Mas sem ter pretensão de representar uma visão final e definitiva de todo o seu conteúdo. Mas vamos lá. O que é ser inteligente? Você já pensou sobre isso, Raquel? Sempre me chamou atenção, e de um monte de gente também. Cientistas da área da saúde, áreas da humanas, mas não chegamos a uma definição final ainda, né? Uma definição clara. Existem várias tentativas de explicar mais sobre esse conceito. Tem, por exemplo, em 1980, a criação de uma teoria que chama Teoria das Múltiplas Inteligências, que separa a inteligência em 9 tipos diferentes. Lógico, matemática, linguístico, espacial, musical, cinemático, intrapessoal e interpessoal, inteligência naturalista e existencial. Já em 1995, tem um consenso americano que busca esclarecer a inteligência, como responsável pelo entendimento de ideias complexas, de se adaptar ao ambiente, de aprender com a experiência, de engajar em raciocínio, de superar obstáculos. Tem até alguns ramos das ciências que buscam delimitar e definir a inteligência, como a psicometria, que é um campo que ele tenta mensurar numericamente algumas qualidades humanas, tipo a inteligência, mas outras também, personalidade, atenção, satisfação com o trabalho. E aí é nesse campo que entra o coeficiente de inteligência, por exemplo, o famoso teste de QI, ou fator G e tantos outros testes, né? Mas ainda existem algumas dúvidas e questões. Se a inteligência se separa em campos de ciência, como música, matemática, quais são as diferenças entre o desenvolvimento da inteligência em culturas de lugares distantes? Ou até mesmo entre formações científico-acadêmicas distintas, né? Esse desenvolvimento é diferente? E eu fico pensando também, como criar coeficiente de inteligência que é universal, né? Para calcular a inteligência de diferentes culturas? Qual é a real relação entre esses resultados e a aplicação da inteligência no dia a dia? Qual o impacto que tem o ambiente nessa formação da inteligência? Uma pessoa com QI de 50, que nasceu aqui no Brasil e lá no Ártico, tem jeito de comparar elas? Enfim, esses são conceitos de diferentes ciências, né, na busca pelo conceito de inteligência e a sua atuação. E são dúvidas reais que tanto os cientistas enfrentam, né, como eu também. Eu não sei as respostas delas, né? A ciência logosófica, ela busca expandir esse conceito de inteligência com altos objetivos. Fazer com que cada indivíduo possa realizar o seu próprio aperfeiçoamento e consiga conectar o seu mundo interno ao mundo metafísico. Mas e você, Raquel? O que você pensa sobre tudo isso? Bom, Gustavo, até iniciar os meus estudos de filosofia, o meu conceito de inteligência estava ligado a um de vários aspectos. A capacidade de memorização, né, principalmente,
conseguir sair bem de situações adversas ou de problemas, a capacidade de adquirir recursos financeiros, né? Uma pessoa que faz uma fortuna muito rápido, cria produtos ou serviços inovadores. Frequentemente a gente ouve também que um ser esperto, persuasivo, aquele que consegue tudo o que quer, ainda que por meios duvidosos, que essa pessoa seria inteligente, né? Mas aqui cabe perguntar, será que se os meios que se usa e os fins que se persegue são duvidosos, se esses objetivos prejudicam os demais, isso seria atuação da inteligência? Mas por que isso, né? Por que essa associação? Geralmente essas atitudes, comportamentos ou capacidades são associadas a um ser inteligente. E nós procuramos responder a esses estímulos, ainda que nós não tenhamos consciência disso. Desde a minha infância, todo mundo achava que eu tinha uma boa memória. Eu era campeã de jogos ou atividades que exigiam a memória, essa habilidade. E realmente eu posso falar que eu tenho uma facilidade grande para gravar números, informações, detalhes de fatos que eu vivi. Essa facilidade ela foi bastante estimulada ao longo da minha vida escolar e acadêmica. E depois na minha realidade profissional. Quando eu obtinha bons resultados por saber de cor uma série de informações, estes eram associados à inteligência. E por ser um sinal valorizado na cultura e muito incentivado, eu procurava exercitar ao máximo a minha memória, retendo todas as informações que eu conseguisse sobre o que eu via, ouvia e lia. Mas será que isso é ser inteligente? Ou melhor, será que somente a memória pode ser considerada inteligência? E aqueles outros aspectos que eu mencionei? Ter sucesso financeiro, resolver problemas bem? Será que a inteligência se resume a isso? Eu venho aprendendo que a inteligência é muito mais mesmo. Hoje eu a compreendo como a síntese da atuação das minhas faculdades mentais, capacidades que eu possuo internamente, em desenvolvimento ou em potencial. Elas compreendem o recurso memória, e é claro, este é muito importante. Mas abrangem também as capacidades de observar, de julgar, de raciocinar, de intuir, de imaginar, podendo essas ainda serem combinadas, associadas com outras, com a reflexão, o discernimento, as capacidades de combinar e de conceber. A inteligência, então, é a faculdade máxima. Quando nós desenvolvemos e ampliamos o alcance de cada uma dessas habilidades, nós nos tornamos seres mais inteligentes. É legal isso mesmo, né, Raquel? A gente considera muitas vezes que pessoas são inteligentes baseadas no aperfeiçoamento de uma qualidade só, igual a memória, né? Eu lembro de novo até dos questionamentos que eu trouxe antes lá. E se a mesma pessoa fosse colocada em uma situação criativa, que a memória tem um papel mais secundário, né? Aí a inteligência dela muda? Pois é, Gustavo, e ainda faltou mencionar uma faculdade extremamente importante, a qual a logosofia dá um destaque especial, que é o pensar. De acordo com essa concepção, então, pensar é a função criadora que a nossa mente pode assumir, que permite a atuação da nossa consciência. Mas o que a faculdade de pensar cria? Ela cria pensamentos, agentes causais da conduta humana. Quer dizer que nós só conseguimos ter controle sobre o que nós pensamos e fazemos se nós formos capazes de pensar. Se a inteligência é a síntese de tantas habilidades, de capacidades, que devem chegar a ser usadas de forma harmônica e organizada, nada mais natural, então, que o conjunto dessas prerrogativas e o seu objeto, que são os pensamentos, estejam estruturados em um sistema, o sistema mental. Dentro desse conceito logosófico de inteligência, Raquel, a realidade dos pensamentos, para mim, também demonstra muito da atuação da inteligência. Nosso sistema mental, que é uma parte do mundo interno, que é o tema desse nosso ciclo de reuniões,
é dividido didaticamente pela logosofia em dois espaços. A inteligência, igual você trouxe, né, a síntese das faculdades da nossa mente, e no espaço que vivem os pensamentos. E esses pensamentos são esses agentes causais das nossas ações ou até mesmo criações, né? Esse computador aqui na minha frente, ou o celular, ou uma caneta, tudo isso antes foi um pensamento na mente de alguém. Mas as minhas atuações também, a minha escolha profissional, a minha decisão pelo almoço de hoje, o incômodo que eu tive enquanto eu dirigia, são todos pensamentos antes de virarem ações minhas, né? E para mim é aqui um dos maiores campos da inteligência, na organização, criação, seleção desses pensamentos e na interface deles com os mundos que me rodeiam, né? Tanto o mundo físico que a gente vive, quanto o mundo mental de outras pessoas com seus próprios pensamentos e o meu próprio mundo interno. Um problema que eu vejo é que essas faculdades mentais, as peças que compõem a inteligência, elas estão muito desequilibradas no nosso interno. Por exemplo, pega a imaginação, que é uma dessas faculdades. Ela é importante para mim na visualização de um pensamento novo que eu estou criando, no planejamento do que eu quero viver, ajudando a projetar alguma coisa que eu busco alcançar, né? Lembro de apresentações da faculdade que eu planejava na minha mente como seria e na hora saía completamente diferente. Ou quando eu imaginava direitinho a conversa que eu ia ter com a pessoa e na hora também não conseguia falar nada do que eu queria, né? Travava. E qual que é o problema? Eu parecia tão inteligente na minha mente, né? É interessante, Gustavo, que muitas vezes o que nós imaginamos, né, a imagem que é criada na nossa mente não tem nada a ver com a realidade, né? E o que eu entendo é que eram pensamentos que eu construí sem usar a inteligência como um todo, né? Só com a imaginação. E aí, dessa forma, eles eram pensamentos incompletos. Eu não tinha usado da observação e da reflexão para perceber o que tinha de diferente entre o mundo real e o mundo imaginário que eu tinha criado, para aproximar a minha projeção da realidade, né? Não tinha usado também da minha faculdade de pensar em sua totalidade, né? Que tem o objetivo de criar os pensamentos, mas levando em conta o movimento de todas as outras faculdades. A gente não pode focar em usar só uma das faculdades, porque elas se completam. Elas precisam de um desenvolvimento integral. E eu não posso deixar também que esse sistema ande no modo automático, porque dessa forma eu não tenho nenhuma garantia do que eu estou fazendo no meu dia a dia está com a inteligência por trás, né? Que eu estou usando a inteligência. Eu preciso ter consciência desses movimentos. Mas, beleza, o que tudo isso significa, né? A ciência logosófica, como a gente já falou em outros episódios, é essencialmente prática. Como que você acha que todos esses elementos se encaixam na prática, Raquel? Eu observo que muitas pessoas querem viver uma vida equilibrada, alcançar realizações em vários campos da vida, sem deixar que a dedicação a um deles comprometa os demais. E essa também é uma aspiração que eu tenho, claro. E recentemente eu vivi uma experiência no campo profissional que me fez repensar esse conceito de equilíbrio. Eu consigo te explicar melhor por meio de uma analogia. Se você fosse uma árvore, Gustavo, qual árvore você gostaria de ser? Imagine que a árvore escolhida é o seu modelo de sucesso, é o seu ideal. Eu percebi que o meu conceito de equilíbrio me conduzia a querer ser um flamboyant, uma árvore bonita, viçosa, com flores lindas, uma sombra muito agradável, mas cujos galhos costumam crescer lateralmente. E esse modelo me conduzia a quê? Ele me guiava a ocupar todo o meu tempo com muitas atividades, desenvolver vários interesses, mas talvez sem a possibilidade de aprofundar e crescer em nenhum deles, já que o meu tempo estaria tão dividido que esse crescimento da minha vida se daria de forma horizontal e não vertical. Mas será que essa escolha me faria mais feliz? Eu me vi na situação de ter que escolher entre duas oportunidades profissionais. Um cargo bem reconhecido e que desfruta de um excelente status, mas que exigiria de mim quase o impossível para ter domínio do meu tempo e faria com que todo o resto crescesse na horizontal. E a outra oportunidade, muito boa também, talvez não tão recompensadora financeiramente e não tão glamurosa, era mais compatível com o meu desenvolvimento pessoal e com os outros campos da minha vida.
Para decidir, alguns recursos da minha inteligência foram essenciais. A seleção dos prós e contras de cada opção, a hierarquização dos objetivos que eu tenho na minha vida, a observação interna dos meus pensamentos, para que a imaginação e as ilusões não me conduzissem a projetar um futuro sem obstáculos ou desafios, em qualquer uma dessas opções, né? Observar o ambiente mental de cada uma dessas opções profissionais e identificar aquele com o qual eu sou mais afim, com o qual eu me identifico. Estar aberta para ouvir as considerações e as opiniões das pessoas, sem permitir que isso influenciasse o meu pensar. Ao menos não sem que eu percebesse, né? E muita valentia para tomar decisões sem temer o que os outros iriam pensar ou reações que poderiam vir, né? E muitos outros aspectos. Mas, para ser justa, eu sei que todos esses movimentos internos somente ocorreram porque eu tenho buscado desenvolver a minha inteligência com o suporte dos conhecimentos logosóficos. Desenvolver os conhecimentos técnicos da minha área profissional é o que permite conquistar boas oportunidades nesse campo. Mas o desenvolvimento da minha inteligência em relação aos conhecimentos transcendentes me torna capaz de tomar decisões acertadas, de conduzir bem as experiências e ter clareza sobre os meus propósitos, o que pode me trazer felicidade verdadeira, não só nessa experiência profissional, mas em todas as situações. E em relação a esse conceito de equilíbrio, Gustavo, eu aprendi que há momentos em que nós precisamos podar os galhos da nossa vida. Mas, Raquel, por que a gente não continua deixando a árvore crescer assim, até o máximo? Eu compreendi, Gustavo, que eu preciso dar aos campos a energia necessária e suficiente para que eles cresçam fortes, mas sem perder de vista que é essencial que eu me dedique à elevação da minha estatura, ou seja, ao nosso aperfeiçoamento moral e espiritual, pois é a partir desse crescimento vertical, do fortalecimento da minha estrutura interna, que eu consigo enxergar mais longe, alcançar a sabedoria. Mas como conseguir isso? Eu preciso usar a minha inteligência para controlar de forma consciente as minhas energias e o meu tempo. Eu decidi então que, por mais lindo que seja o flamboyant, o ideal para mim é buscar ser como uma sequoia ou como um angelim, que é uma árvore brasileira. Por quê? Porque essas árvores, ou seja, esse ideal a ser buscado, permite que se enxergue muito mais alto e com um raio de alcance muito maior. E nem por isso perdem beleza, robustez e longevidade. Um outro aspecto interessante dessa analogia é pensar que o nosso livre-arbítrio, que é um recurso exclusivo dos seres humanos, nos permite escolher o que, ou melhor, quem queremos ser, como queremos viver a nossa vida e buscarmos o que nos realiza verdadeiramente. Mas esse livre-arbítrio só deixa de ser uma prerrogativa e se torna uma realidade quando eu me proponho a desenvolver as minhas aptidões internas, porque é elas que vão garantir a minha liberdade. Outro fator que atuou nessa minha escolha foi a sensibilidade. Os grandes sentimentos de amor e de gratidão à minha família de origem e também o querer formar a minha família do futuro me guiaram por optar pela trilha profissional que fosse mais compatível com esse grande objetivo de vida. Além do sistema mental, a nossa psicologia é formada por outros dois sistemas, que eu também estou aprendendo a conhecer e identificar dentro de mim: o sensível e o instintivo. O sistema sensível é composto pela sensibilidade e pelos sentimentos. E também pelas faculdades de amar, de querer, de agradecer, de compadecer, de sofrer e muitas outras.
Já o sistema instintivo é composto pelas energias que o ser humano precisou usar na sua defesa lá nos primórdios da civilização humana, que hoje, não sendo mais necessárias para essa sobrevivência física num meio hostil, devem ser direcionadas para o nosso desenvolvimento mental e espiritual. Eu tenho observado que esses sistemas, o mental, o sensível e o instintivo, estão interligados na minha psicologia. Se eu conheço e desenvolvo esses sistemas, eu com certeza vou ser uma pessoa muito mais inteligente. Esse é um aspecto que me chama muita atenção também, Raquel, que hoje em dia é cada vez mais importante, né, essa capacidade de saber lidar com as nossas escolhas e acontecimentos da vida, e eu acho que isso tem muito a ver com esse sistema sensível. Olha só, para você ter uma ideia de como que esses sistemas interagem intensamente. Vamos supor que alguém fez um bem para mim. E eu reconheço esse fato, né? Reconheço esse bem. Manifesto numa atitude, num conselho, num ensinamento ou num gesto de afeto. O sentimento de gratidão gera energias internas, gera alegria, e essas despertam a minha observação. A minha inteligência, então, é colocada em movimento. O que fazer com esse bem? Como conservá-lo? Como retribuir a esse ser, a essa pessoa, pelo bem que ela me fez? E como também ampliar esse bem para outras pessoas, para que isso não morra em mim? Essas perguntas são promovidas pela faculdade de refletir. A minha faculdade de pensar entra, então, em ação para criar respostas, soluções e materializar a realização dessas respostas. Feito isso, então, as minhas energias internas devem mover a minha atuação. A gente pode ver que são muitos recursos que possuímos internamente, todos possíveis de serem desenvolvidos e superados. Aquele conceito que eu possuía de inteligência e que eu contei para vocês era muito pequeno e limitado pelo que hoje eu sei que eu posso desenvolver. Essa inteligência deve servir ao exercício da minha atividade profissional, à convivência com outras pessoas, às minhas atividades diárias como um todo, mas não somente para isso. É também essa mesma inteligência a ponte de conexão do meu espírito com a realidade universal e com o Criador. Eu lembrei de uma coisa que eu vivi também, Raquel. Nesse período de pandemia, né, que mudou tanto o nosso dia a dia, as recompensas e os retornos imediatos que eram mais comuns foram desaparecendo, né? Essa visão do grande, do objetivo que eu busco fica ainda mais importante, né? Ter em mente essa grande visão do que eu busco. E aí no último ano, eu tive um monte de alterações na minha rotina, né? E todos nós tivemos suspensão de aula prática, e aí depois retorno, mas com várias idas e vindas, início de aula à distância, e tudo isso foi alterando meu estado interno também. E aí depois de vários períodos meio que de férias, né, que eu não tinha mais aquela rotina que eu estava acostumado, eu fui perdendo continuidade. E aí os meus hábitos e costumes positivos foram desaparecendo, e outros negativos ganhando força, né? Eu estou me preparando para algumas provas importantes que vão acontecer no final do ano. E com o tempo, isso foi perdendo espaço e força na minha mente, esse preparo. E logicamente que no meu dia a dia também. Afinal, o que tá dominando a minha mente, né? O que está lá ocupando mais tempo da minha mente é o que vai reger a minha conduta no dia a dia. E aí eu comecei a viver até que uma coisa contraintuitiva, né? Antes eu tinha menos tempo e fazia mais. Agora que eu tenho mais tempo, eu faço menos. Por quê, né? Para mim, isso é uma consequência da força própria que esses pensamentos foram tomando. E no momento que a minha vontade enfraqueceu, a influência deles em mim ficou muito mais forte. Os acontecimentos do mundo, as coisas ao nosso redor, muitas vezes elas têm um impacto em nosso interno maior do que a gente espera. E às vezes a gente nem percebe esse impacto, né, em sua totalidade. E aí, depois de perceber isso, eu fui planejando formas de mudar, que inclusive ainda estão em andamento. Percebi, por exemplo, uma dificuldade de, apesar de ter o pensamento lá montado e planejado, de ter energia para faltar energia para colocar ele em movimento. Os pensamentos que eu queria cultivar, eles foram enfraquecendo,
E os pensamentos que me desviavam do que eu buscava, me fazendo gastar tempo, me distrair, foram ficando mais fortes, né? Lembra lá do que eu falei do modo automático? Se a gente deixa a nossa vida aí no modo automático, né, sem pensar, sem usar da inteligência, a tendência é que os pensamentos externos, não criados por mim, mas que foram transmitidos até mim, chegaram até mim, comandem meu interno. E por quê? Eu vejo que é porque eles já estão construídos, né? Eles foram construídos por outras pessoas, já têm os objetivos claros e são objetivos simples de se alcançar, mas sem nenhum ganho para mim, né? E aí entra uma faculdade importante da inteligência, que é a observação. Observação categórica mesmo, metódica, anotar o que eu observo, classificar esses movimentos, observação consciente. Comecei a observar lá os pensamentos que apareciam na minha mente durante o dia, e aí anotando todos. Depois que eu já tinha uma noção dos que apareciam, comecei a selecionar os pensamentos que eram os mais importantes do dia. E aí eles ganhavam sempre o primeiro lugar. E eu só passava para os pensamentos seguintes quando esses já tinham sido atendidos. Comecei também a anotar o que estava dando de errado e de certo nisso que eu estava fazendo. Logosofia também é uma ciência, né? Então eu preciso acompanhar essa experiência de forma metódica para identificar os erros do próprio método que eu estou utilizando. E aí entra um trecho da logosofia que me chama muita atenção. Os pensamentos nascem na vida mental como fruto de um anelo, uma inquietude, uma necessidade, uma aspiração, um sentimento. A faculdade de pensar tem o encargo de sua elaboração e dará depois nascimento a um pensamento, que chamaremos de pensamento propósito. Esse se nutre a princípio com o elemento psicológico que lhe deu vida. Então, eu estava observando lá na minha vida, né, que o anelo, a aspiração, a necessidade, ou até mesmo o sentimento que deu origem àquele pensamento meu de fazer prova e ir bem nela, também estava se enfraquecendo, estava perdendo força no meu dia a dia, se afastando do meu dia a dia. E aí eu comecei a tentar intensificar eles também na minha vida. Todo dia recordar de quais são esses objetivos, tanto profissionais como de vida, né? Cultivar a imagem do profissional e do ser humano que eu quero ser, relembrar sempre desses sentimentos que estão ligados a esse projeto, né? Como, por exemplo, de gratidão pela dedicação aos meus pais, que foram quem me permitiram chegar aqui, né? São alguns aspectos que me ajudam a trazer mais energia ao pensamento. E aí eu separei horário mesmo na agenda para fazer isso, porque senão a gente esquece, né? Eu preciso, por um lado, ficar atento para enfraquecer os pensamentos que eu não quero que ganhem espaço, e, por outro, saber dar força para os que eu quero cultivar. E geralmente é entendida como uma atitude inteligente o aproveitamento eficiente dos recursos, né? Não desperdiçar e usá-los para alcançar os melhores resultados. Na nossa vida, qual que é o recurso mais precioso que nós temos? Para a logosofia, tempo é vida. Eu venho aprendendo a enxergar o tempo como o recurso mais precioso que eu possuo. Hoje, para mim, é um grande sinal de inteligência saber dominar o próprio tempo, destinando-o para finalidades elevadas e úteis. Na minha adolescência, eu recordo de sentir uma angústia interna, uma sensação de estar perdida por não saber qual o melhor caminho a seguir e não querer fazer o que todo mundo faz. É uma fase de muitas transformações e aprendizados mesmo, em que muitas perguntas surgem e nós temos poucas respostas. Eu recordo de me questionar como que eu poderia dar à minha vida uma finalidade grande, que atendesse às expectativas que eu tinha e ao que era esperado de mim. Como construir algo de valor e sentir que eu estava vivendo intensamente, não só deixando o tempo passar em branco. Qual era o verdadeiro bem que eu poderia oferecer à humanidade? Eu encontrei na ciência logosófica não respostas prontas, mas conceitos e ferramentas para ir em busca dessas respostas. Um deles é o de que eu não posso dizer que eu sou verdadeiramente livre se eu não conheço os meus pensamentos. Parte do trabalho em conhecer os meus pensamentos é desenvolver as faculdades da minha inteligência, aquelas que nós já citamos, para que essas identifiquem, selecionem e criem os melhores pensamentos que eu posso ter, conforme a minha capacidade vai aumentando.
Nesse trabalho de criar a mim mesma, criar os meus pensamentos, criar a minha vida, eu trilho o caminho da minha evolução, que é uma das grandes finalidades da existência humana. E faz parte desse aperfeiçoamento também a dedicação de tempo e esforços a estender o bem que eu consigo realizar para mim aos demais, à humanidade. Dessa forma, eu dou à minha vida grandes e amplas perspectivas. Aquele desejo de adolescente de mudar o mundo sai do papel e ganha contornos reais, verdadeiros. É verdade, Raquel. Eu percebi a mesma coisa. Eu percebi lá que eu já não estava conseguindo dar energia suficiente para os pensamentos de estudo, para as provas, né? Que esse objetivo estava ficando cada vez mais longe, né? O objetivo de formar e de começar a trabalhar estava mais longe do que quando eu estava lá, na prática, todo dia, observando tudo de perto. E aí uma técnica que eu usei também foi essa, de tentar ampliar os meus objetivos, né? Me formar e passar na prova do final do ano lá, para quê? O que mais que poderia movimentar a mais, né? Criar mais energia? Formar na faculdade, eu ainda acho que era muito pequeno, né? Me tornar um profissional, isso para mim talvez não seja um fim, é o começo de alguma coisa, né? Ser um bom profissional e conseguir fazer o bem, aí já começa a melhorar, né? Se eu não tenho assim uma boa formação, como que eu vou poder ajudar aqueles que contam com a minha ajuda, né? Agora, um objetivo que eu comecei a usar também foi o de usar toda essa experiência como um campo experimental científico, para conseguir controlar esses pensamentos no meu interno, para que fique cada vez mais fácil de dedicar aos meus objetivos e aos grandes objetivos do ser humano, né? Para me tornar quem eu quero ser. Esse é um grande objetivo, né, Raquel? Usar as experiências do nosso dia a dia para moldar quem eu quero ser. E aí, quando começamos a pensar no dia a dia em coisas grandes, a inteligência funciona ainda mais. Os objetivos pequenos do dia a dia, vocês já perceberam como que eles perdem força assim rapidamente? O entusiasmo de quando eu comprei um celular novo ou ganhei alguma coisa que eu queria, né? Eles vão desaparecendo no dia a dia. Mas as grandes metas, elas permanecem. A partir do momento em que a gente começa a usar desses fins maiores, né, transcendentes, nos movimentos da inteligência, que eu faço uma coisa simples, comum do dia a dia, mas pensando em uma construção maior na minha vida, eu passo a movimentar muito mais energia interna, que eu estou caminhando em direção a um objetivo muito maior. E faz sentido, né, Raquel? Uma coisa que eu fico pensando muito é por que teríamos uma inteligência com tantas ferramentas e potencialidades? Quais são os fins que essa inteligência cumpre? Eu tenho toda essa potência mental para alcançar o quê? E que parte de mim que realmente utiliza essa inteligência? Enfim, o grande para mim dessa concepção logosófica da inteligência é que ela é cultivável e está em todo mundo o potencial de aumentar ou não. A partir da prática, a gente pode ir trabalhando todas essas faculdades e buscar entender como elas funcionam, para ir identificando o que está me atrapalhando. A instituição de um método científico também auxilia muito, né? Porque permite mudar meu mundo interno de forma metódica. Nosso intercâmbio está muito bom, né, Raquel? Mas eu acho que a gente vai encerrando por aqui hoje. Eu gostaria de te agradecer demais por essa troca de vivências e de compreensões também. Eu te agradeço muito também, Gustavo, e eu queria agradecer a todos que assistiram. Lembrando que no site da Logosofia Brasil, que é logosofia.org.br, todos os livros da bibliografia logosófica estão disponíveis para download gratuito. E muitos outros conteúdos para quem se interessar mais.